Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início, na continuidade, nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 79º encontro. Vamos falar Jeremias, capítulo 34, do versículo de 1 a 7. Ouçamos primeiro a nossa leitura. A única saída. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava guerreando contra Jerusalém e as outras cidades que dela dependem, acompanhando não só com seu exército, mas também com os reis dos países que ele tinha dominado e com seus exércitos, Javé dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz Javé, o Deus de Israel. Fale com Sedecias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz Javé: eu estou para entregar esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, para que a incendeie. Você não escapará das mãos dele, mas será preso e entregue nas mãos dele. Você terá que olhar nos olhos do rei da Babilônia e falar pessoalmente com ele, e depois será levado para a Babilônia. Sedecias, rei de Judá, ouça a palavra de Javé. Assim diz Javé: você não morrerá pela espada, morrerá em paz. Da mesma forma como se queimam perfumes por seus antepassados, aqueles reis que o precederam, também se queimarão perfumes por você. E também lamentarão por você, cantando: ah, majestade, sou eu quem o declaro, oráculo de Javé. O profeta Jeremias falou tudo isso ao rei Sedecias, rei de Judá, em Jerusalém. O exército do rei da Babilônia estava atacando Jerusalém e outras cidades de Judá. Lax e Azeca, as duas últimas fortalezas que ainda resistiam. Então, esta é a nossa leitura que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Esta passagem aconteceu no ano 587 a.C. Neste tempo, o exército de Nabucodonosor estava devastando a Palestina. Sedecias, rei de Judá, tenta se revoltar contra o rei da Babilônia, rompendo a aliança de vassalagem. Os judeus procuraram socorro no Egito para libertar Judá dos babilônios. Para Jeremias, isto não é correto. Para ele, a única forma de Judá sobreviver seria submeter ao rei da Babilônia. Submeter para que o povo viva. Versículo 1. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava guerreando contra Jerusalém e as outras cidades que dela dependem, acompanhado não só com seu exército, mas também com os reis dos países que tinha dominado e com seus exércitos, Javé dirigiu a palavra a Jeremias. Aqui começa então o versículo 1. O profeta Jeremias aqui nos apresenta o cenário. Aqui se colocam os personagens. O oráculo será dirigido a Sedecias, rei de Judá, durante o cerco de Jerusalém. A situação militar de Judá não tem saída. A maioria das cidades já foram ocupadas pelo invasor. Sedecias não tem mais esperança de salvar o trono e assim fazer recuar os babilônios. Mas, ao menos, pensa em salvar a sua vida, depois de ter sacrificado a vida do povo. É assim que agem aqueles que estão no poder. Deixam que os outros morram
para tentar, pelo menos, salvar a vida deles e da sua família. Neste contexto, só duas cidades resistem, Laquis e Azeca, no versículo 7 veremos. É neste contexto que a palavra de Javé vem dirigida a Jeremias. Versículo 2. Assim diz Javé, o Deus de Israel. Fale com Sedecias, rei de Judá, e diga-lhe, assim diz Javé. Eu estou para entregar esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, para que a incendeie. Esse versículo 2 mostra que o rei da Babilônia é instrumento de Javé Deus. É Deus aquele que entrega ao rei da Babilônia Jerusalém, que será incendiada. Tudo isso devido à traição de Jerusalém, do povo de Jerusalém, à aliança. Judá será castigada por ter abandonado a aliança com Javé. O destino da cidade será a destruição. Versículo 3. Você não escapará das mãos dele, mas será preso e entregue nas mãos dele. Você terá que olhar nos olhos do rei da Babilônia e falar pessoalmente com ele, e depois será levado para a Babilônia. Neste versículo 3, Sedecias traiu o tratado de vassalagem que fez com Nabucodonosor, que ele jurava submissão à Babilônia. Ele foi instigado a buscar socorro no Egito, que depois foi derrotado pelos próprios babilônios. E, assim, o Egito deixa Judá sem proteção. A traição é um grave delito. Não há escapatória para o rei traidor Sedecias. Terá que encontrar pessoalmente com Nabucodonosor e prestar conta da sua traição. Ele mais tarde verá toda a sua família ser morta pelos babilônios diante do rei, e ele mesmo será cegado e depois também morrerá. Versículo 4 e 5. Sedecias, rei de Judá, ouça a palavra de Javé, assim diz Javé. Você não morrerá pela espada, morrerá em paz. Da mesma forma como se queimam perfumes por seus antepassados, aqueles reis que o precederam, também se queimarão perfumes por você. E também lamentarão por você, cantando, a majestade. Sou eu quem o declaro, oráculo de Javé. Isto tudo só aconteceria se Sedecias não resistisse a Nabucodonosor. Mas a situação será toda ao contrário. Sedecias vai resistir e seu fim será a morte sangrenta. O rei de Judá, que Nabucodonosor levou para a Babilônia, foi Joaquim. E Nabucodonosor, então, havia colocado Sedecias no lugar de Joaquim e feito um pacto de vassalagem com ele. Mas Joaquim foi para a Babilônia e vai morrer em paz na Babilônia. Joaquim viveu no exílio, lá foi libertado e viveu até a morte na Babilônia. Quanto a Sedecias, o fim dele será a morte por ter revoltado contra Nabucodonosor. Isto é, rompeu o tratado de vassalagem, porque foi Nabucodonosor que o colocou como rei de Israel. Assim, a condenação final é aqui apenas condicional. Uma rendição pacífica salvará Sedecias, sua família e Judá. Jeremias tem repetido esta coisa insistentemente, como falou no capítulo 37, versículo 37 e 38. No capítulo 37 e 38. Entregue-se a Babilônia e o país não será destruído. Assim Sedecias, rendendo e se entregando, viverá. Sedecias resistindo, vai destruir tudo e ainda por cima morrerá. Os ritos fúnebres anunciados aqui adquirem plena significação com o destino de Joaquim. Capítulo 22, versículo 18 a 19. Significando que, se ele se entregar, existirá um povo e uma família que chorarão
pelo rei. Mas se ele se revoltar, ele morrerá, o povo vai para o exílio, muitas pessoas morrerão. E a loucura do rei vai custar a destruição do país. Versículo 6. O profeta Jeremias falou tudo isso ao rei Sedecias, rei de Judá, em Jerusalém. Jeremias cumpriu a sua missão profética, proferindo tudo que Javé disse. Então, Jeremias falou tudo que Javé havia dito por meio dele. Aquele que era rei de Judá, que estava em Jerusalém, recebeu a notícia. Ele não pode dizer que ele estava sem saber, né? Jeremias falou pessoalmente com ele. Versículo 7. O exército do rei da Babilônia estava atacando Jerusalém e outras cidades de Judá. Laquis e Azeca, as duas últimas fortalezas, ainda resistiam. Duas cidades, Laquis e Azeca, junto com Jerusalém, resistiam ao ataque da Babilônia. As outras já haviam caído. Estamos em janeiro de 588. Mas depois, essas duas cidades, como também Jerusalém, irão cair na mão de Nabucodonosor, que vai destruir e queimar a cidade toda. Vai colocar as cidades em escombros, não só a cidade, mas também o templo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.